Eu sou Felipe Ávila, eu também estou na TV Relacionamento. Eu sou músico, compositor, instrumentista, toco violão e guitarra, arranjador e professor. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí um bate-papo com o profissional da área de humanas, que é o Emerson Peixoto. Gratidão. Emerson, obrigado mesmo, viu? Sendo presente. Eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, né? Um pouquinho da sua trajetória profissional. A grande dúvida dos internautas é em que momento da sua carreira ou influência dos pais e tal, de alguém, que você acabou se tornando psicólogo. Olha que bacana. Primeiramente, muito obrigado, Kendi, a TV Relacionamento, pelo convite de estar aqui. É muita satisfação estar falando para o teu público, né? Obrigado. E a gente tem muita gente na internet e a gente às vezes não se conhece, né? Tanta Sim. gente que acompanha tantos canais. E muito obrigado. Bom, eu sou pernambucano, né? Vim lá do Pernambuco, lá da cidade ali de Garanhuns, daquela região. Minha família está praticamente toda lá. Vim para cá pequenininho, né? Com 7 anos, estudei aqui. E detalhe, eu vim aprender a falar, que eu me lembro ali por 6, 7 anos de idade, e a ler e escrever em espanhol, quando eu tinha 10, 12 anos. Interessante. E isso me motivou muito a trabalhar pela educação. Então eu sou um ativista pela educação, pela transformação das pessoas. Você gosta de gente? Gosto de gente, gosto de ensinar. E eu tinha um sonho desde pequeno, que é, um dia terei minha universidade. E aí, já tem um tempo que eu tenho um Instituto de Psicologia e Acompanhamento Terapêutico, que aí eu busco dar treinamentos, cursos, palestras, para ajudar pessoas a se desenvolverem no seu mais alto nível. Então, a partir desse momento, lá no tempo que foi escolher para o vestibular, 10, 12 anos atrás, fica aquela dúvida cruel para os adolescentes, né? Eu fiquei em dúvida entre psicologia, entre filosofia e história. Mas tá tudo bem, aí é a área de humanas. O duro é quando eu falo assim, eu não sei se eu faço psicologia, se eu faço engenharia, se eu faço medicina. Aí complica, né? Aí vamos para um teste vocacional para saber qual a profissão, qual a verdade. Mas é muito interessante que eu fui ali, aí eu tive um professor que eu sempre, quando eu volto na minha escola, eu vou falar com ele, professor Fernando Tavares. Falo, professor, você que me colocou na psicologia, professor de filosofia. Que legal. Que ele chegou para mim. Porque ele podia ter falado filosofia, concorda? Sim, mas ele foi tão assim excepcional que ele falou, vem cá, você quer transformar o mundo ou transformar pessoas? Aí eu fiquei uma semana com aquela dúvida filosófica, né? Fiquei uma semana, eu falei, transformar o mundo é muito difícil, mas se eu transformar pessoas, as pessoas transformam o mundo. Exatamente, e torna o mundo melhor. E aí ele falou, então você tem que ir para a psicologia que você vai transformar pessoas. E se você ficar na filosofia, você vai querer transformar o mundo e conhecer como o mundo funciona. Aí eu falei, tá bom, vou escolher isso aí. E aí eu caí na psicologia e é a profissão que eu adoro, porque eu transformo a vida de pessoas, né? Legal. Olha só que interessante. No Brasil, a psicologia é um curso relativamente novo. Sim. A primeira turma que se formou foi em 1968. Exatamente. Né? E eu me recordo, quando eu era garoto, aí, escutava falar de psicologia, até antes da pandemia, um pouco, quando falava assim, você tem que ir no psicólogo, aquilo aí está meio doidinho, está meio ruim da cabeça, não sei o quê, né? Para procurar esse tipo de profissional. Com a pandemia, as coisas mudaram. Aí o pessoal, mesmo os que iam à consulta em psicólogos, que eles tomavam um cafezinho e tal, aquelas coisas, deitavam no divã, né? Mas com psicanalistas e tal, acabaram aceitando o online. Né? Então aumentou muito o trabalho dos psicólogos. Viu? Mesmo aqueles que, por exemplo, não clinicavam por não ter a clínica própria, passaram a ter bastante trabalho, viu? É uma profissão bacana. Eu conheci um pouquinho mais, porque uma das pós que eu fiz foi psicopedagogia. Legal. Inclusive escrevi um livro a respeito também, né? Então é uma área que eu respeito muito, né? Assim, eu vejo os profissionais sempre uma atualização constante, né? Sim. Cada pessoa é uma fronteira interior, né? Com certeza. E a gente tem que, na psicologia, uma profissão diferente, né? Quando a gente trabalha com o humano, a gente tem que entender um pouquinho de tudo.
de economia, de educação, de filosofia, de todas as profissões, porque cada pessoa que vem ao consultório, seja ele presencial, online, em grupo, vem com uma história, vem com uma profissão, vem com uma questão diferente. E se eu não estou familiarizado com o mundo, com as questões, por exemplo, eu atendo às vezes vem adolescente, eu tenho que entender de funk. Eu tenho que escutar o funk. Já tá cantando rap? Já estou fazendo aquelas batalhas de rima. Eu estou indo nas batalhas de rima para ver como funciona. Porque veio o adolescente, é uma batalha de rima. Eu falei, mas o que é batalha de rima? Aí eu fui lá ver a batalha, como que é, o pessoal faz as batalhas. Eu falei, se eu não conhecer a gíria atual, eu vou ficar arcaico, eu não vou funcionar no mundo atual. Então eu tenho que me atualizar, não só nas matérias, nas disciplinas, mas no mundo atual. Eu tenho que ir numa pracinha, ver como os jovens se comportam, frequentar uma escola, frequentar as regiões, porque senão vem um adolescente ou um jovem adolescente conversar comigo, eu não vou entender a dinâmica dele, então eu preciso estar inserido. E com certeza, eu tinha muitos amigos psicanalistas que uma grande resistência de atender, porque para eles são clássicos, né? Tem que atender no consultório com um divã, com uma certa distância, não olhando para o paciente, toda aquela coisa. E quando veio a pandemia, ele teve que se realocar, porque o ganha-pão dele, o trabalho, é o consultório. Exato. Se ele não atende porque está numa tela, está no 2D, né? Já era, ele não vai ter os ganhos, então teve que se reinventar e muitos psicanalistas não voltaram ao presencial. E ficaram desatualizados, viu? Sim. Porque a cabeça das pessoas muda. Sim, eu tive colegas de 70, 80 anos que teve que se modernizar na internet, não sabia, abominava internet, rede social, teve que se atualizar, teve que aprender, saiu profissional, além de ser psicanalista, saiu profissional do marketing, né? Verdade. Para atender as pessoas, saber mexer no computador, saber ligar um webcam, para conseguir continuar o seu trabalho. Então deu um enriquecimento muito grande. Antes, psicólogo era, entre aspas, para louco, porque é só louco, não tem um problema. Você tá... E se falasse que era um psicólogo, nossa, você estava crucificado, né? Exatamente. Hoje virou algo assim, você vai no psicólogo, algo mais... É um glamour, né? Um glamour, exatamente. Já porque, nossa, eu vou ter o meu psicólogo. Mas o bom é uma acessibilidade. A psicologia, nutrição e educação física são as profissões do século. Porque se a gente não tiver um corpo bacana, não tiver uma saúde orgânica boa e educação física e nutrição, é preventivo para a gente não precisar ir para o médico trabalhar o orgânico, né? Sim. E uma cabeça boa, a gente vai enlouquecer. E ainda mais nesse tempo hoje, que as pessoas, pela a falta de proximidade, estão ficando com a fala prejudicada, que as pessoas não estão conversando mais. E aí tem aquela coisa, a última evolução do humano é a escrita e a fala. E quando a gente não conversa, não coloca para fora, não fala o que a gente está sentindo, a gente evolui. E aí, quem lembra metrô da Sé 5 da tarde? As pessoas não falam, E aí, quando a gente evolui, perde a fala, perde a comunicação, a gente volta a ser homem das cavernas que fala por gestos, ou por agressões. Quando a gente perde a fala, é onde a gente vai, entre aspas, para porrada. Porque a fala perdeu o sentido, então eu vou tentar comunicar o que eu estou sentindo de uma forma agressiva. E aí a psicologia entra como uma base disso aí, porque a sociedade está perdendo a fala. Elas estão ficando muito... Pai e mãe já não conversam em casa com os filhos. Você vê que você vê assim, a figura assim, é o almoço, mas está cada um no seu celular. Sim. Ninguém está falando como é que foi o dia, como é que foi. Não, quando eu chego e eu vejo isso, eu falo, vamos montar um grupo no WhatsApp para falar com vocês. Porque só desse jeito vai funcionar, né? E o incrível é que às vezes a mãe está lá fazendo a comida, chama, vem comer. O filho não responde, manda uma mensagem, já estou indo. Então, demora dele. Mas antigamente nada, há um tempo atrás, você sentava todos na mesa e todos conversavam, perguntavam como era o dia. Mas isso é uma cultura familiar. A gente está entrando numa cultura em que você fica imerso, individualizado dentro de um mundo social da internet ali, do metaverso. Você cria uma personagem ali no metaverso e você não vive o real, o mundo real. Então a gente está vivendo
é aquilo que o filme Matrix falava lá há Sim. 20 anos atrás. Em quem sou eu? Eu sou o que eu vivo na internet ou eu sou o mundo real que eu estou aqui? Mas qual é o mundo real? Porque eu tenho amigos lá, eu não estou sozinho. Mas você não está mais falando, se expressando, ou se expressando de uma forma leviana, da forma que você acha que é e que você fala qualquer coisa. Mas realmente é o seu desejo? Realmente é o que você se expressa na internet, é o que você é? Ou você está só extravasando? Verdade. Agora, o que eu acho bacana do psicólogo assim, é aquele profissional que o paciente, muitas vezes ele vai falar com você coisas que ele não falaria com os pais, com os irmãos, com os melhores amigos e nem para a esposa, mas ele consegue falar para o profissional. Sim. Né? Isso é bacana. E o fato dele liberar isso aí, que às vezes está aquele bloqueio dele, né? um vulcão lá, para a gente prestes a explodir, melhora a vida dele. Sim, eu sempre faço um parentesco isso, Kendi, com a fofoca. Imagina, alguém te conta uma fofoca e fala, não conta pra ninguém. Você fica ansioso, não faz isso. Ainda mais que mulher, a mulher fica já, eu não posso contar. Aí imagina, ela encontra com a melhor amiga dela, vou te contar uma coisa, mas fala pra ninguém. Ou assim, olha, me falaram uma coisa, mas eu não posso contar. Nossa, aí todo mundo vai querer saber. Aí a pessoa fica, não fala pra ninguém. Aí a pessoa vai passando, né? Aí a pessoa conta, nossa, tirei um peso. Só que o meu melhor amigo tem um outro melhor amigo, que tem outro melhor amigo. Quando vê aquilo, já rodou. E a terapia, a psicologia, ela funciona dessa forma. Você tem um peso muito grande que você não pode contar para ninguém, que a gente chama de pensamentos impensáveis. São coisas que eu nem cogito em pensar, em falar, porque é muito agressivo ou uma coisa muito complicada. E eu guardo aquilo para mim. E aquilo fica um sufocamento, fica um estresse, uma ansiedade, uma falta de ar. E quando eu conto, entre aspas, para um estranho ou um profissional que não vai me julgar, não vai falar se eu estou certo ou errado, se é bom ou é ruim, mas vai me compreender e abrir novos caminhos, ele fala, nossa, eu me sinto compreendido. É aquele peso das costas, aquela pedra enorme lá que você tira, né? Sim, porque aí ele conta para o profissional que ele vai abrir os... eu conto para minha esposa, por exemplo, aconteceu uma traição, eu não quero, eu não conto, eu me separo, o que eu vou fazer? A gente primeiro tranquiliza, respira, aconteceu? Tá, vamos ver alternativas. O leite derramado já foi. Já aconteceu. Vamos ver alternativas. E a gente escolhe a menos danosa e quem escolhe é o paciente, a gente dá alternativa. Sim. Você vai contar? Tá. Qual é a consequência de você contar? Você não vai contar? Qual é a consequência? Você vai se separar? Qual a consequência? Você vai continuar juntos contando ou não contando? Como que você vai se sentir melhor? E detalhe, quem está no consultório é o paciente. Então a gente vai trabalhar com o paciente. Você vai ter que entender de lei também para falar, olha, você tem filhos, vai ter que pagar pensão, não sei o que e tal, né? Exatamente, porque assim, não é somente ir lá e fazer e achar que está certo. Isso. Tem toda uma coisa que a gente profissional não pode dizer o que o paciente deve ou não fazer. A gente dá as orientações, as alternativas e ele vai escolher. Porque existe profissional de forma errada, ou a gente até mesmo fica na nossa ansiedade como profissional, a gente não pode, a gente pode se colocar no lugar do paciente, mas não pode assumir pelo paciente e a gente ir lá e faz isso que vai dar certo, a resposta está na sua cara e você não percebe. Exatamente. Não, ele tem o tempo dele, ele tem que esperar o momento certo, senão eu estou invadindo a área dele, e aí acontece com alguns profissionais que tomam a decisão pelo paciente, lá no futuro dá errado ou não dá o que o paciente gostaria, e o que acontece? O profissional que me orientou é um mau profissional. Então assim, a gente sempre dá as alternativas, quais as saídas, e a pessoa vai decidir. Quando ele percebe que a única saída dele não é se machucar, se cortar, uma tentativa de suicídio ou algo drástico, ele se acalma. E nossa mente é muito maluca porque isso funciona. É verdade. O poder da fala, o poder de comunicação, o poder de colocar para fora um sentimento faz com que a gente respire um pouco mais leve e fique mais tranquilo. O Emerson, aí você falou uma coisa muito importante que eu queria deixar ressaltado para os internautas, né, que podem falar. Mas por que isso acontece? Porque o paciente em si é mais emoção. E o profissional já tem que ser racional.
né? Ele entende, ele tem até empatia, né, pela pessoa, mas assim, ele tem que pensar como profissional, né? O racional, e o outro vai continuar naquele momento com tudo que é emocional, né? Você tem que ajudar ele a montar certinho as caixinhas lá para ele, né? Sim. E é um trabalho assim muito bonito, porque e vai depender de cada um. Tem pessoas que vão desenvolver mais rápido, tem pessoas que vão desenvolver mais devagar, e é o tempo de cada um. E é um trabalho assim de organização, tá tudo dentro da pessoa. Exatamente. A gente só precisa organizar e fazer com que ela enxergue os próprios medos, os próprios demônios, as próprias angústias, e falar: eu vou virar amigo dos meus piores pesadelos. Enquanto a gente vai brigando com nossos medos, nossos pesadelos, eles são mais fortes. Eles vão nos chatear e deixar para baixo. A partir do momento que a gente vira amigo dos nossos medos, dos nossos inimigos, tem até uma frase, sei lá de onde, que é: conheça o teu inimigo. Acho que é da arte da guerra, né? Se você conhece o teu inimigo, você ganhou a guerra. Exatamente. Se você se conhece, você também ganhou a guerra. Agora, se você não estudante da guerra. Isso, agora se você não se conhece, não conhece seu inimigo, então vire amigo dos seus piores pesadelos, dos seus demônios internos. E aí você vai ganhar essa guerra da ansiedade, da depressão, dos vícios. Pode ter certeza que isso funciona. Se não funcionar, busca uma ajuda especializada. Perfeito. Ô Emerson, eu queria que você deixasse seus contatos, o site do Instituto, tá? Fica à vontade. Perfeito. O Instituto é o IPAT, Instituto de Psicologia e Acompanhamento Terapêutico, está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook, tem vários vídeos lá também sobre várias coisas de educação, de saúde, de psicologia. E também, se você quiser um contato mais próximo comigo, me chama no meu WhatsApp, que é o 11 aqui de São Paulo, 96103-1543. Eu respondo. Assim, me chama, tira dúvidas comigo, que eu estou sempre à disposição. Você tem Instagram também? Tem Instagram, que é o Emerson Peixoto, ou IPAT Brasil. Todo o arroba pro Instagram, pro Face e pro YouTube. Perfeito. Pessoal, volta outras vezes, tá? Pode deixar. Muito obrigado a você pela apresentação. Internautas, os agradecimentos então a esse profissional voltado ao mundo de melhorar qualidade de vida das pessoas, né? Qualidade de saúde mental das pessoas, né? O Emerson Peixoto, nós trazemos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.